pessoal, tudo bem? Chegamos a mais uma aula de produção de texto desse quarto bimestre. Na aula de hoje vamos falar sobre um conteúdo importante para a produção de resumos, que é a sumarização e a paráfrase. Então, nas aulas anteriores, o que nós aprendemos, em síntese sobre o resumo? Nós vimos que o resumo é a reunião das principais ideias de um texto. Então, eu reúno em outro texto somente as ideias principais do texto original. Nós vimos também que não se pode, de forma alguma, incluir informações extras e marcas de opinião em um resumo. E também não se trata de fazer uma simples cópia do tópico frasal, das ideias centrais de cada parágrafo. Então, no resumo, você precisa, o que será avaliado de você enquanto candidato do PSS do vestibular? A tua capacidade de síntese, de extrair do texto original as suas ideias centrais e a tua capacidade de reescrever essas ideias com as próprias palavras. E aí, para ajudar vocês nesse processo de síntese e de reescrita, existem duas estratégias muito interessantes sobre as quais eu vou comentar aqui com vocês, tá? Uma delas é, então, a sumarização, o processo de sumarizar. O que é esse processo textual, É separar somente o que é fundamental, resumir, sintetizar. E nós temos algumas estratégias de sumarização, existem várias, mas eu trouxe as principais aqui para vocês, tá? Que podem auxiliá-los na escrita de resumos. Então, quando você escreve um texto, um resumo, você pode, é lógico que tudo vai depender da tua interpretação, da tua análise, mas em geral você pode apagar, sumarizar sequências e expressões que indicam uma sinonímia, um sinônimo ou uma explicação. Por exemplo, vejam esse exemplo, em termos de estrutura narrativa, isto é, a forma como são apresentados os fatos narrados, o romance de 30 é fundamentalmente linear. Vejam, tudo que está depois de isto é, tudo não, mas quase tudo que está depois de isto é, ou seja, ou melhor, pode ser omitido, porque é apenas uma explicação, um sinônimo do que já foi dito anteriormente. Então, como que poderia ficar essa frase sumarizada? Em termos de estrutura narrativa, o romance de 30 é linear. Então, a expressão que vem depois disto ela pode ser omitida, tá? A palavra fundamentalmente também pode ser omitida, ela não é tão relevante assim para a ideia central, mesmo sem ela a gente consegue ter uma boa compreensão da frase. Uma outra estratégia de sumarização, que é bem importante, vocês devem explorar bem nos textos, é a reformulação das informações utilizando termos mais genéricos. Por exemplo, quem anda por Jerusalém fica impressionado com a quantidade de igrejas, sinagogas e mesquitas que consegue ver em um espaço reduzido. Se eu sumarizo, pode ficar da seguinte forma: quem anda por Jerusalém fica impressionado com a quantidade de templos que consegue ver em um espaço reduzido. Então veja que igrejas, sinagogas e mesquitas, eu substituí essas expressões por um termo mais genérico, que seria templos, tá? Então isso também é uma estratégia interessante para que o texto fique mais sintetizado. A terceira estratégia seria o apagamento das justificativas de uma afirmação. É claro que você vai ter que analisar, dependendo do contexto, se de fato essa justificativa pode ser excluída ou não, mas em geral pode, Vejam um exemplo: o principal suspeito de assassinato era o marido. Era ciumento e não tinha um álibi, dado que afirma ter ficado rondando a casa para ver se a mulher se encontrava com o amante. Se eu sumarizo, como poderia ficar? O principal suspeito de assassinato era o marido. Era ciumento e não tinha um álibi. Veja, essa é a ideia central, é a ideia principal. Saber que ele era o principal suspeito, por quê? Porque era ciumento e não tinha um álibi. Agora, dado que afirma ter ficado rondando a casa, isso é uma justificativa, explica melhor o que foi dito anteriormente, mas não faz parte da ideia central do enunciado. Uma outra estratégia é o apagamento de exemplos. Em geral, os exemplos, eles podem ser também omitidos no momento em que você resume, que você sintetiza as ideias. Veja um exemplo: gêneros textuais que circulam na esfera acadêmica são, em sua maioria, do tipo expositivo e opinativo, como, por exemplo, o resumo, a resenha, o artigo científico, o texto dissertativo, entre outros. Se eu sumarizo, eu posso deixar apenas, Os gêneros textuais que circulam na esfera acadêmica são, em sua maioria, do tipo expositivo e opinativo. Por quê? Quando eu falo tipo expositivo e opinativo, eu já estou incluindo todos aqueles exemplos ali, o resumo, a resenha, o artigo científico.
Então não há necessidade de eu trazer esses exemplos para o meu texto, para o meu resumo, certo? Então essas são algumas estratégias de sumarização que vocês podem levar em consideração no momento da produção do resumo, certo? E aí no PSS, no vestibular, o que vocês podem fazer, né, para sintetizar, para ajudar na síntese dessas ideias? Grifar o texto. Então vocês têm uma caneta disponível lá para vocês, né? E aí vocês podem ir grifando então somente aquilo que é essencial depois, no mínimo aí 2 leituras atentas, tá? Bom, além de sumarizar, no texto do PSS no vestibular, você não pode apenas sintetizar. Você, além disso, tem que reescrever com as suas palavras. Isso é um critério da UEPG. Você não pode ficar simplesmente só copiando e colando as ideias principais. Você tem que reescrevê-las com as suas palavras. E nesse sentido, um processo textual que ajuda muito é a paráfrase. O que é a paráfrase? É justamente a reformulação de partes ou da totalidade de um texto. Né? Em síntese, é você reescrever um enunciado, um parágrafo, com as suas próprias palavras. Tá? Você vai colocar, é uma alternativa de expressão para o mesmo conteúdo. Mas algo muito importante sobre a paráfrase, gente, é que você jamais pode mudar o sentido do texto original. Tá? Então tome bastante cuidado com isso. E aí eu trouxe algumas estratégias, não todas, mas aquelas que eu considero principais aqui para vocês. A primeira delas, e a mais comum, a mais simples, é a substituição. É quando você utiliza sinônimos para algumas palavras, algumas expressões que aparecem no texto original. Porém, muito cuidado, para você usar sinônimos, você tem que estar seguro de que, de fato, aquele sinônimo corresponde ao mesmo sentido lá da palavra do texto original. Veja um exemplo. Há, inclusive, muitas pessoas com suspeita de gripe, de Covid, que dirigem-se às farmácias para ter acesso a um primeiro atendimento, deixando de ir ao pronto-socorro por medo de contato com outras pessoas verdadeiramente doentes. Uma paráfrase utilizando-se do recurso da substituição. Há também muitos indivíduos com suspeita de gripe, de Covid, que vão às farmácias para ter acesso a um primeiro atendimento, deixando de ir ao pronto-socorro por receio de contato com outras pessoas realmente enfermas. Então veja, inclusive se transformam em também pessoas, indivíduos, dirigem-se, vão, medo, receio e verdadeiramente doentes, realmente enfermas. Tá? E todos esses sinônimos mantêm o sentido do texto original e eu já tenho uma outra forma de dizer a mesma coisa. Um outro recurso é a inversão. Esse aqui também pode ser bem explorado. Vejam só, há também muitos indivíduos com suspeita de gripe, de Covid, que vão às farmácias para ter acesso a um primeiro atendimento, deixando de ir ao pronto-socorro por receio de contato com outras pessoas realmente enfermas. Então essa é a paráfrase que eu fiz ali no slide anterior, né? Vejam, se eu fizer ainda uma inversão nesse trecho, eu mudo mais ainda a forma como ele foi escrito. Observe, muitas pessoas com suspeita de gripe, de Covid, deixam de ir ao pronto-socorro por receio de contato com outras pessoas realmente enfermas. Assim, vírgula, vão à farmácia para ter acesso a um primeiro atendimento. Vejam que no trecho original, o que estava no começo foi para o final e o que estava no final foi para o começo da frase. Então, é importante dizer que essas estratégias de paráfrase, elas podem se misturar. Ao mesmo tempo que eu faço uma substituição, eu uso sinônimos, eu inverto a ordem das ideias e dessa forma eu vou então reescrevendo aqueles fragmentos, aqueles parágrafos com outras palavras, certo? Porém, sempre tomando muito cuidado para não mudar o sentido do texto original, tá? Uma outra estratégia também é a mudança de voz verbal, né? Então, no português nós temos a voz ativa e a voz passiva. Vejam os exemplos. A secretária escreve relatórios claros e sucintos. Relatórios claros e sucintos são escritos pela secretária. A mudança de voz verbal também é uma forma de você reescrever de outra forma, tá? Outro exemplo, a secretária escreveu relatórios claros e sucintos, né? Voz ativa, a secretária escreveu. Ou relatórios claros e sucintos foram escritos pela secretária, quando a gente usa o passado, né?
Então, eu mudo da voz ativa para a voz passiva do verbo. Essa também é uma estratégia, tá? Por fim, antes de terminarmos aqui, uma última estratégia para a paráfrase é a troca de classe gramatical. Veja, a justiça ordenou a entrega imediata da criança aos pais. Eu poderia reescrever da seguinte maneira: a justiça ordenou que a criança fosse entregue imediatamente aos pais. Observem que a entrega, que é um substantivo, na paráfrase se transformou num verbo, que fosse entregue imediatamente aos pais, certo? Então é um processo que altera a classe gramatical das palavras no texto. Lembrando que todas essas estratégias de substituição, inversão, mudança de voz verbal, troca da classe gramatical, no momento de reescrita elas podem se misturar, elas podem acontecer ao mesmo tempo, e esse é até mesmo o ideal, né? Para que você não fique somente copiando e colando do texto original, tá? Então, em resumo, né, nós podemos dizer que a sumarização é você construir um resumo, uma síntese, focando nos pontos principais, e paráfrase é dizer a mesma coisa com outras palavras, mas esses termos, sumarização e paráfrase, eles podem ter alguma sobreposição. Então, no vestibular, no PSS, ao mesmo tempo que você sintetiza, você reescreve, você faz paráfrase, né? E ao mesmo tempo que você está reescrevendo, você está sintetizando também. Então, um caminha junto com o outro no momento da produção do resumo para o vestibular, para o PSS, tá bom? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.